Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim central do direito processual civil brasileiro. Olhando o material de revisão que a gente recebeu, vamos falar das formas de impugnar decisões judiciais, com um foco bem especial nos recursos, tá? A ideia é extrair o essencial sobre como e quando uma decisão pode ser contestada. O objetivo aqui é clarear um pouco os conceitos, os requisitos, os tipos de recursos para tentar deixar essa área que às vezes parece um pouco complicada, mais acessível, né? Ver como funciona esse mecanismo todo de revisão das decisões e por que ele é importante. Para começar, o material já logo de cara fala que recorrer não é o único jeito de questionar uma decisão judicial. Tem outros caminhos. É isso. Quais são? Exato. É bem importante ter essa visão mais ampla logo no início. O material aponta basicamente três vias. A primeira, é claro, a mais conhecida, é o recurso. É aquele instrumento que a lei processual prevê, sabe? Usado dentro do mesmo processo onde saiu a decisão. Tipo uma apelação. Isso, perfeito. Uma apelação contra a sentença ou um agravo de instrumento contra uma decisão ali no meio do caminho. A chave é essa. Ele funciona na própria estrutura do processo que já existe. Certo, dentro do processo original. E as outras opções? Você falou em três? Sim. A segunda via é a ação autônoma de impugnação. O nome já dá uma pista, né? Aqui a gente inicia um processo novo. O objetivo é atacar uma decisão judicial que, muitas vezes, até já ficou definitiva, já transitou em julgado, ou então um título que está sendo executado. Um processo novo, tipo o quê, por exemplo? Os exemplos clássicos são a ação rescisória, que serve para tentar anular uma sentença com um vício muito grave, ou os embargos à execução para você contestar uma cobrança que está sendo feita na justiça. Entendi a lógica. Um processo totalmente separado para desconstituir algo anterior. E a terceira via, o tal sucedâneo recursal, esse nome é mais diferente. Isso é uma categoria um pouquinho à parte. Não é, tecnicamente falando, nem um recurso, nem uma ação nova. São mecanismos que buscam um reexame da decisão, mas sem toda aquela formalidade, sem as garantias de um recurso como a gente conhece. E qual seria um exemplo disso? O mais comum é o pedido de reconsideração. Você pede para o próprio juiz que deu a decisão para ele repensar. Não tem previsão na lei como recurso, não suspende prazo e o juiz nem tem obrigação de reavaliar, sabe? É mais informal. Mas pode ser útil em algumas situações pontuais. Conhecer essas três vias é o primeiro passo estratégico, né? Qual caminho usar para cada situação? Faz todo sentido essa distinção inicial. Bom, então, focando no recurso, que é o caminho mais tradicional, o material descreve ele como essa ferramenta dentro do processo para pedir invalidação, reforma, para complementar ou esclarecer uma decisão. E aí menciona uma ligação direta com o princípio do duplo grau de jurisdição. Sim, essa conexão é fundamental. O princípio do duplo grau de jurisdição é, na essência, a garantia de que uma decisão judicial possa ser olhada de novo, reexaminada por um órgão diferente, normalmente um tribunal superior, né? Hierarquicamente superior. Uhum. Embora ele não esteja lá escrito com todas as letras na Constituição como um direito absoluto para todo e qualquer caso, ele é uma base muito forte do devido processo legal. A ideia é buscar uma chance maior de corrigir erros e, por consequência, ter uma decisão final mais justa. Então, o recurso é o que faz esse princípio do duplo grau acontecer na prática. O veículo para isso. Exatamente. O recurso é um instrumento processual que concretiza essa chance de reexame. Ele permite que a parte que não ficou satisfeita leve a questão para uma nova instância, buscando corrigir tanto falhas no procedimento, que a gente chama de errores em procedendo, Certo. quanto erros no próprio julgamento da causa, os errores in judicando. Tá, mas e se a parte, sei lá, não quiser mais discutir? O material fala de uns atos que acabam com essa possibilidade: desistência, renúncia e aceitação. Isso. Correto. São formas de abrir mão do direito de recorrer, ou do recurso que já foi feito. A desistência acontece quando a parte já entrou com o recurso, sabe? Já protocolou. Mas aí no meio do caminho ela pensa melhor e decide não seguir adiante com ele. É um ato que vem depois de já ter recorrido. E a renúncia? Qual a diferença para desistência? A renúncia vem antes. A parte diz, antes mesmo de fazer o recurso, que não tem interesse em recorrer daquela decisão específica. Isso às vezes acontece em acordos, né? As partes combinam ali e já renunciam expressamente ao prazo para recorrer,
para acabar logo com a briga. Entendi. Antes e depois. E a aceitação, então, seria concordar com o que foi decidido? Exatamente. A aceitação mostra que a parte está de acordo com a decisão. Ela pode ser expressa, tipo, quando a parte faz alguma coisa que claramente não combina com a vontade de recorrer, sei lá, paga voluntariamente o valor da condenação. Ah, sim. Ou pode ser tácita, que é até mais comum. A pessoa simplesmente deixa o prazo do recurso passar sem fazer nada. Tanto a renúncia quanto a aceitação acabam com o direito de recorrer daquela decisão. A desistência acaba com o recurso que já estava lá. São atos que basicamente fecham a porta para discussão naquela instância ou sobre aquele ponto. Ok. Então, a parte decidiu recorrer, não desistiu, não renunciou, não aceitou. O recurso vai direto para a análise do mérito, para ver se a decisão estava certa ou errada. Ainda não. Antes disso, tem uma etapa muito importante, um filtro mesmo, o juízo de admissibilidade. Imagina um porteiro, um controle de qualidade formal. O tribunal vai olhar se o recurso cumpriu todos os pré-requisitos que a lei exige para ele poder sequer ser examinado. É uma análise puramente processual, sem entrar no mérito ainda. E o que acontece nesse filtro? Quais os resultados que podem sair daí? Bom, se o recurso cumpriu tudo direitinho, todos os requisitos, o tribunal diz que ele é conhecido. Isso significa que passou pela admissibilidade, teve um juízo positivo, só aí ele segue para a próxima fase, que é o juízo de mérito, onde o tribunal vai analisar se quem recorreu tem razão no fundo da questão. E se não cumprir? Agora, se faltar algum requisito, perdeu o prazo, não pagou as custas, a parte não era legítima para recorrer, aí o tribunal faz um juízo negativo de admissibilidade. O recurso não é conhecido. Ele para ali mesmo, é barrado e o mérito nem chega a ser discutido. Entendi a dinâmica. Primeiro a forma, o filtro, depois o conteúdo. Se o recurso é conhecido e vai para o mérito, o que o tribunal decide lá no mérito? No mérito, a análise é sobre se a decisão original estava certa ou errada. Se o tribunal concordar com os argumentos de quem recorreu, ele dá provimento ao recurso. Ou seja, ele reforma ou anula a decisão anterior. Agora, se o tribunal achar que a decisão original estava correta, ele nega provimento ao recurso e aí mantém a decisão como estava. Certo. Agora, voltando para aquele filtro da admissibilidade, o material detalha bem os requisitos que o recurso tem que cumprir e divide em intrínsecos e extrínsecos. Vamos tentar entender a lógica deles. Exato. Os requisitos intrínsecos, eles têm a ver com a própria existência do direito de recorrer naquela situação específica. Dá para pensar em 4 pontos principais. Quais seriam? Primeiro, o cabimento. O recurso que você usa tem que ser aquele que a lei prevê para aquele tipo de decisão. É o princípio da taxatividade. Não dá para inventar recurso, né? E, em regra, só cabe um tipo para cada decisão, unirrecorribilidade, embora tenha a exceção da fungibilidade, que permite aceitar um recurso no lugar do outro se tiver uma dúvida razoável e não for má-fé. Certo, recurso certo para decisão certa. Que é mais? Segundo, legitimidade. Quem é que pode recorrer? Basicamente, a parte que perdeu, que teve uma sucumbência, um terceiro que foi diretamente prejudicado pela decisão ou o Ministério Público em alguns casos. Ok. Terceiro, o interesse recursal. Aqui a lógica é a seguinte: para recorrer, você precisa ter perdido alguma coisa, ter tido essa sucumbência. E o recurso tem que ser necessário, não pode ter outro jeito de resolver, e útil, ou seja, ele tem que poder trazer uma melhora real na sua situação. Se a decisão foi 100% a seu favor, você não tem interesse em recorrer. Isso evita recurso por puro capricho, sabe? Faz sentido. E o quarto, intrínseco. O quarto é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo. É simples. Não pode ter acontecido aqueles atos que a gente já falou, a desistência, a renúncia ou a aceitação. Se um desses ocorreu, já era o direito de recorrer. Ok, esses intrínsecos parecem checar se o direito de recorrer existe mesmo ali. E os extrínsecos, pelo nome, parecem mais ligados a como exercer esse direito na prática. Exatamente. Os requisitos extrínsecos cuidam da forma e do tempo do recurso. São eles, primeiro, o preparo. Tirando os casos de justiça gratuita, para recorrer tem que pagar custas. E esse ponto é crítico, viu? Por quê? Porque a falta do pagamento,
ou pagar errado pode levar à deserção, que é basicamente a rejeição sumária do recurso. Existem regras para intimar, para corrigir, pagar em dobro, complementar, mas é um dos motivos mais comuns para um recurso nem ser analisado. Nossa, importante isso. E o próximo, extrínseco? Segundo, tempestividade. Talvez o requisito mais chato. O recurso tem que ser apresentado dentro do prazo que a lei dá. A regra geral hoje é 15 dias úteis para a maioria dos recursos mais comuns. Apelação, recurso especial, extraordinário. Mas, atenção para as exceções. Quais, por exemplo? Embargos de declaração são só 5 dias úteis. E lá do Juizado Especial Cível, o recurso inominado tem prazo de 10 dias úteis. Perdeu o prazo, mesmo que por um dia, significa que o recurso é intempestivo. E aí já sabe, não vai ser conhecido. E vale lembrar que entes como a Fazenda Pública, Ministério Público, Defensoria, costumam ter prazo em dobro. Muita atenção aos prazos, então. E o último, extrínseco? Terceiro, a regularidade formal. O recurso tem que seguir a forma que a lei exige. Normalmente tem que ser por escrito, indicar as partes, explicar os fatos e o direito e, ponto crucial, apresentar os motivos pelos quais você quer a reforma ou a anulação. A fundamentação. Está ligado ao princípio da dialeticidade. O recurso tem que conversar com a decisão que está sendo atacada, sabe? Mostrar ponto a ponto por que ela estaria errada. Não adianta só dizer que discorda genericamente. E alguns recursos ainda exigem que você junte documentos específicos, peças obrigatórias. Uau, é bastante detalhe só para conseguir que o recurso seja de fato olhado. Bom, mas digamos que ele passou por tudo isso, foi conhecido, finalmente chegamos ao mérito. O que se argumenta ali para tentar mudar a decisão? O material fala em erro em procedendo e erro em judicando. Essa distinção é chave para entender o que você vai pedir para o tribunal. O erro em procedendo aponta um vício na forma, um problema no procedimento, na maneira como o processo andou ou como a decisão foi feita. Tipo o quê? Um exemplo. Uma sentença que foi dada sem ouvir uma das partes que deveria ter sido ouvida, ou uma decisão dada por um juiz que era legalmente impedido de julgar aquele caso. O pedido, nesse caso, não é para que o tribunal julgue a causa de novo, mas sim para que ele anule, casse a decisão ou ato processual que teve o vício e mande refazer do jeito certo. Entendi, um erro na mecânica do processo. E Erro injudicando. já o erro em judicando ataca o conteúdo do julgamento mesmo. A gente alega que o juiz errou na hora de interpretar a lei, ou de aplicar o direito aos fatos, ou mesmo na hora de avaliar as provas. Aqui o pedido é pela reforma da decisão. Reforma. Você pede que o Tribunal Superior substitua aquela decisão que você considera errada por uma nova com o julgamento correto da questão. Percebe a diferença? Uma coisa é anular por um vício de forma, outra é reformar por um erro de julgamento. Isso define o que você quer do recurso. Anulação versus reforma. Ficou bem claro. Outro ponto interessante que o material traz é aquele princípio da proibição da reformatio in pejus. Traduzindo literalmente, proibição de reformar para pior. É isso? Exatamente isso. É uma garantia bem importante por quem recorre. Funciona assim: se só uma das partes recorreu, o tribunal, quando for julgar esse recurso, não pode piorar a situação dessa parte em relação ao que já estava decidido antes. Então só pode manter ou melhorar para quem recorreu. Isso. Ele pode manter a decisão como está ou melhorar a situação do recorrente. Piorar, não pode. A exceção clássica, que o material até menciona, é se a outra parte também recorreu, aí tem recursos dos dois lados, ou em situações bem específicas, como a possibilidade, que existe hoje, de o tribunal aumentar os honorários advocatícios de sucumbência no julgamento do recurso. Mas a regra geral é essa proteção. Uma segurança para quem decide levar a questão para frente. E quando o recurso é admitido e vai ser julgado, que efeitos ele pode gerar no processo? O material lista vários. Sim. Os recursos geram consequências processuais importantes. São os efeitos. Tem dois que são essenciais para a gente entender a dinâmica. O primeiro é o efeito devolutivo. Esse é o efeito básico, quase todo recurso tem. A questão que foi julgada na decisão recorrida é devolvida para o tribunal reexaminar. O tamanho dessa devolução, quais partes da decisão vão ser reexaminadas, é definido por quem recorre, lá no próprio recurso. Certo. Devolve para o tribunal olhar de novo. E o outro essencial. O outro é o efeito suspensivo. Esse é muito importante na prática.
Ele paralisa os efeitos da decisão que foi recorrida, até o recurso ser julgado. Por exemplo, se uma sentença condena alguém a pagar um valor e a apelação contra essa sentença tem efeito suspensivo, essa cobrança não pode ser feita enquanto a apelação não for decidida. Ah, isso é relevante mesmo. Muito. Mas, atenção, nem todo recurso tem esse efeito automaticamente. De regra, a apelação geralmente tem. Mas outros recursos, como o agravo de instrumento, normalmente não têm. Nesses casos, você precisa pedir e justificar para o tribunal para ele conceder o efeito suspensivo. Entendi. Então, nem sempre o simples fato de recorrer já impede que a decisão comece a valer. E tem outros efeitos além desses dois principais? Existem sim. O material menciona outros, como o efeito translativo, que permite ao tribunal analisar algumas questões de ordem pública, tipo condições da ação, mesmo que elas não tenham sido levantadas no recurso. Tem o efeito substitutivo, que significa que a decisão do tribunal sobre o recurso substitui a decisão original naquilo que foi recorrido. Substitui a anterior. Isso. Tem o efeito expansivo, que pode estender o benefício do recurso para outros colegas de processo, litisconsortes, que nem recorreram. E tem também o efeito regressivo ou juízo de retratação, que permite ao próprio juiz que deu a decisão reconsiderar, voltar atrás em alguns casos específicos, como no agravo de instrumento. Mas assim, para o dia a dia, o devolutivo e o suspensivo são os que mais impactam o andamento do processo. Realmente, é uma teia de consequências. Para a gente ir fechando, o material ainda descreve uma figura um pouco peculiar. O recurso adesivo. Parece quase um recurso de carona. É uma analogia ótima. O recurso adesivo não é um tipo novo de recurso, sabe? Não é uma outra espécie. É uma forma diferente de você interpor recursos que já existem. Apelação, recurso especial ou recurso extraordinário. Ele só cabe numa situação específica, quando tem sucumbência recíproca. Sucumbância recíproca, quando os dois lados perdem um pouco. Exatamente. Quando a decisão não foi 100% boa para ninguém. Todo mundo ganhou e perdeu alguma coisa. E como funciona essa carona, então? Funciona assim. Se uma das partes entra com o recurso principal, vamos supor a apelação. A outra parte, que talvez nem fosse recorrer, ganha uma segunda chance. Ela pode aderir a esse recurso principal, apresentando seu próprio recurso, o adesivo, no mesmo prazo que ela tem para responder o recurso do outro lado, as contrarrazões. Ah, interessante. A característica principal é a dependência. O recurso adesivo só vai ser examinado se o recurso principal for admitido e se a parte que entrou com o principal não desistir dele. Se o principal cair, por qualquer motivo não foi admitido, houve desistência, o adesivo cai junto, nem é analisado. É uma ferramenta bem estratégica para esses cenários de derrota parcial para os dois lados. Entendi. Então, fechando o círculo dessa nossa conversa, a gente percorreu hoje desde as várias formas de contestar uma decisão no processo civil brasileiro, dando aquele foco especial nos recursos. Vimos que não é só discordar, né? Tem que passar por aquele filtro rigoroso da admissibilidade, cumprir um monte de requisitos, tanto do direito de recorrer em si, quanto da forma de fazer isso. Se o recurso passa, aí sim se discute o mérito, se teve erro no procedimento ou no julgamento. E o recurso, quando admitido, gera efeitos bem importantes no processo, podendo até ter essa figura do recurso adesivo, a carona. Fica a ideia de que o sistema recursal é complexo, cheio de regras, prazos, detalhes, mas é fundamental para buscar justiça, né? Sem dúvida nenhuma. Essa análise do material mostra para a gente toda a arquitetura formal que o sistema criou para permitir que as decisões judiciais sejam revisadas. E o que é fascinante de observar é a tensão que existe nessa arquitetura toda. De um lado, você tem a garantia do direito à revisão, que é um pilar do devido processo legal e que se concretiza pelo duplo grau, pelos recursos. E do outro lado, você tem a necessidade de eficiência, de agilidade e também de segurança jurídica. Isso exige que os processos tenham um fim, que as decisões fiquem estáveis em algum momento. A famosa coisa julgada. E como o sistema tenta equilibrar essas duas forças, o direito de poder revisar versus a necessidade de ter um ponto final? Exatamente, por meio de muitos desses mecanismos que a gente discutiu hoje. Os requisitos de admissibilidade que já filtram recursos que não têm cabimento. Os prazos fatais que não podem ser perdidos, sob pena de preclusão.
As regras que tentam evitar recursos que são só para ganhar tempo, os protelatórios. Isso tudo nos deixa com uma questão para pensar, né? Qual seria? Como é que a gente pode continuar aprimorando esse equilíbrio? De que forma a gente garante um direito amplo à revisão das decisões sem tornar o processo tão lento, tão complexo, a ponto de a própria justiça se perder no meio do caminho? É um debate constante, essa busca por um sistema processual mais efetivo, mais justo e, ao mesmo tempo, mais ágil. Uma ótima reflexão para a gente concluir esta análise sobre o universo dos recursos no processo civil brasileiro.